A gente falou dos lados. Era o Hurtado dobrando com o Arthur toda hora pra cima do Fábio Santos. Toda hora. Tanto que o Roger Guedes, num momento, tem que começar a voltar, porque a coisa tá ficando insustentável. Você até falou na redação, né? Ó, o Guedes voltando. E estavam matando o Fábio Santos, os dois ali em cima. O Hurtado, pô, é um jovem equatoriano que, do outro lado, o Juninho Capixaba, que é um cara que tem uma capacidade de construção. Para mim, a melhor qualidade dele é ofensiva. Com um sorriso também meio, né? que acelera. Então, os lados o Corinthians não tem jogo pelo lado, cara. Não teve. A gente estava falando, o Corinthians hoje foi para um jogo. Se você olhar a característica e o perfil dos jogadores, um jogo para quê? Para ter a bola, controlar, para circular, para viajar com a bola, como a gente fala, né? E junto E não fez isso. Aí, nos momentos que recuperava a bola, também não tinha saída. O Duqueiroz foi o jogador mais aberto em alguns momentos. O Maicon tentando fazer a diagonal para fora. Sempre falo isso. O Fernando vai ter dificuldades pelo trabalho, por também ser uma nova experiência, por ser o Corinthians. Mas eu falo isso há muito tempo. O elenco do Corinthians é um elenco desequilibrado. Sim. Ele tem muita qualidade em alguns aspectos. Ele tem características muito parecidas de vários jogadores. E falta em outros. O time e a gente falou isso aqui, cara. Um dos motivos do Vitor Pereira ter saído, teve a confusão toda, tudo, ele deixou muito claro no final do ano que ele queria mudar muito o elenco. E a direção deixou claro que ele não poderia fazer. Porque com esse elenco ele não conseguiria fazer o jogo que ele pensa em fazer. E nesse sentido ele tem razão. Para mim são todas contratações, muitas na base do hype, do nome, do dar uma resposta para a torcida, ou às vezes jogadores que já passaram pelo clube e... O Corinthians, com a chegada do Fausto Velho e do Yuri, até equilibrou um pouco isso. Mas o Corinthians era basicamente, no começo da temporada passada, um time com jogadores mais velhos e jogadores na transição da base profissional. Aí você pega o rival Palmeiras. Eu falo isso há muito tempo. Palmeiras tem a sua espinha dorsal, jogadores de 27, 28 anos, auge físico, capacidade de pressionar, de manter resistência, de repetir alta intensidade em vários momentos, de poupar menos. Por que o Vitor Pereira trocava toda hora? Porque esse time não tem capacidade para pressionar. Então, para mim, a preocupação do Corinthians já era a temporada passada e essa é a mesma. Eu não estou falando nem... Trocou-se o treinador, tudo. É o equilíbrio do elenco. Eu acho um elenco desequilibrado. E tem um outro ponto aí, de novo, me empresta aquela frase de novo, né? Eu sei. Sim. É o primeiro jogo, é o segundo jogo também. Sim. E ainda o adversário do Corinthians era o pior possível, pensando em... É claro, né? Tirando os grandes clássicos, né? O Red Bull Bragantino é um time de primeira divisão. Mas, de novo, fazendo um exercício de olhar lá para frente, o Duqueiroz. O Duqueiroz daqui a pouco não está mais. Sim. O Robert Renan já é um jogador que... E era um jogador para dar alívio para a defesa. Claro. Porque se você para pensar, eu já elogiei aqui os 5, né? Que compõem ali a turma de defesa, porque o Cássio também, obviamente. Mas qual vai ser a cara do Corinthians? O que é o Corinthians, gente? Em 38 jogos de Campeonato Brasileiro, muitos desses 38 jogos, o Corinthians vai jogar pressionando o adversário, porque esse é o Corinthians. Mas, se não pressionar direito, esses 4 de defesa, eles vão ter que, com a linha mais alta, eles vão ter que ser protegidos. Então, sofreram hoje, né? Isso. E contra um Arthur, que é muito rápido, tinha sorriso, tinha o apoio dos laterais, como já disse o Renato. Isso tudo compõe um cenário de medo? Claro que não. Mas são perguntas que... A linha defensiva do Corinthians é 31 Balbuena, 35 Gil, 36 o Fábio Santos e 33 o Fagner. A gente está falando de jogadores, assim, principalmente para o Corinthians, de um nível gigante, caras que fizeram muito. Mas é o que o Marra falou. Eu, treinador do Corinthians, eu vou socar minha linha lá, subir com esses jogadores, não vou. Colocar o Gil, o Balbuena para correr para trás, eu vou sofrer. Esses caras já nunca foram zagueiros de velocidade, de recuperação. Não é a característica deles. De controle, né? De proteção. Então, é o que eu estou falando. É um tira e põe muito difícil. Reafirmamos, é o primeiro jogo, todo mundo fisicamente vai melhorar, tem muita gente que não está nas suas melhores condições, mas o que a gente está falando é de um elenco que já foi montado na temporada passada e que tem poucos ajustes nesse ano. Mas tem algumas peças que, quando entrarem, Glaucia, eu acho que vão modificar a forma do Corinthians jogar
e do adversário olhar também, né? Então é o que a gente está falando. Se você vê o Roger Guedes ajudando a defender lá perto do Fábio Santos, o Júnior Moraes, ele gosta de movimentar muito fora da área. Então você vai dando a sensação para o adversário que ele pode avançar um pouco mais as linhas. Com o Yuri Alberto é diferente. É isso. Então, com o Yuri Alberto, a gente imagina que o Corinthians também vai ter um jogador de beirada, né? Que vai ser o Mosquito, ou vai ser o Romero, né, que foi contratado para isso. E aí, com essa formação, a gente começa a olhar um pouco mais para frente, né? Até para trazer um pouco mais de expectativa positiva para o torcedor. Porque o Yuri é um centroavante com capacidade de acelerar. Isso. Ele acelera, ele incomoda o adversário, ele pressiona. Quer dizer, a zaga do Red Bull saía. É isso. E o Júnior Moraes não tem esse poder de pressionar, de incomodar. Então, assim, o Corinthians com 2 marcadores ali, o Duqueiroz vai sair no meio do ano, né? Mas aí tem o Fausto Vera, tem o Maicon também que está voltando, que ele faz o Maicon bem condicionado, ele vai conseguir fazer essa movimentação ali de sistema defensivo, carregar um pouco o time à frente. Aí com o Renato Augusto, que já começa... O Renato Augusto é diferente do Juliano. O Renato Augusto jogando na linha da frente, ele já obriga os meio-campistas defensivos a ter um pouco mais de atenção, a guardar um pouco mais posição. Então, assim, você imagina um time com... bem preparado, bem condicionado e estruturalmente também se falando nas mãos do Fernando, mas com o Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto, Romero, Yuri Alberto e Roger Guedes, é uma outra perspectiva. É um time que bem treinado, na questão tática e na questão física também, é um time que pode e com certeza vai entregar muito mais do que a gente viu hoje. Balbuena, temos Balbuena, vamos lá. É mesmo só por conta de começo de temporada, que avaliação que você faz desse tropeço fora de casa? Cara, a gente poderia ter sido melhor, nosso desempenho poderia ter sido melhor pelo que a gente vem trabalhando, pelo time que a gente não pode tirar mérito também do Bragantino, que fez uma excelente partida, tiraram a bola de nós, a gente não conseguiu ter muito tempo posse de bola, eles pressionavam bem, conseguiram ter uns contra-ataques ali onde a gente, na nossa criação, perdíamos a bola, mas como você falou, e os colegas teus também falaram, começo de temporada é assim, perna pesada ainda, saindo de uma 4 semanas de pré-temporada, mas não foi como a gente queria. Mas a gente acredita no trabalho que a gente vem fazendo, isso não tira, o resultado de hoje não tira o pensamento que a gente vem trabalhando, e a gente sabe que nesse caminho de trabalho, nessa linha de trabalho que a gente vem tendo, os resultados vão vir. Balbuena, foco para a próxima partida, assim como foi hoje, né, para tentar um resultado positivo. Agora, não tem como não tocar nesse assunto, né? O seu contrato de empréstimo é até o meio do ano. Você sabe se vai ficar? Como é que está a situação? A torcida corintiana quer a sua permanência? Você é um ídolo para o Corinthians? Não sei se eu sou ídolo, mas essa questão é uma questão que fica ali em mim. Eu tento me focar no meu trabalho, tentar ajudar a equipe nas vezes que eu for para campo, e como falei para o colega de vocês, sempre sai muita notícia, é normal da imprensa, mas isso não tira meu foco. O meu foco é tentar ajudar a equipe nas vezes que eu estiver em campo e trabalhar com meus companheiros para poder conseguir esse resultado.